E é esse formato mesmo? Um missionário, sua casa com missionário? Como é que vocês entendem? Eu acredito que Deus, assim, ele pode trabalhar nessas coisas e a pessoa pode ser para o ministério do outro um ajudador. Às vezes ele não precisa de alguém que esteja ali caminhando do lado dele, né? Pode ser alguém que está ali apoiando ele, mas não necessariamente de algum trabalho. E daí quando a gente abre o coração para ele e diz, pastor, nós estamos dispostos para ir para o campo missionário, ele ficou emocionado, mas ele com a sua cabeça e disse, mas espera aí, vocês estão à frente de áreas estratégicas da igreja e tal. Daí foi quando na conferência o Dr. Russell Shedd pediu para os titulares ficarem em pé e disse assim, se vocês tiverem que mandar alguém para o campo, mandem aqueles que vocês consideram seus melhores. Evangelistas mundiais que escreveram a história mundial de missões, que disseram ter um chamado específico para determinado lugar, menos de 5% chegaram naquele determinado lugar antes do final da sua vida. Mas a grande maioria revolucionou o mundo de missões, passando por N outros diferentes lugares. E como é que funciona, assim, na prática, o trabalho dessas pessoas, né? Você estava falando que, se a pessoa é um profissional de qualquer área e eu quero ajudar, enfim, como é na prática? O que essa pessoa faz? Como é o envio? Como é o apoio da Interserve? Explica pra gente aí como é que é a atuação, assim. Olá, eu sou Scarlett Porto e esse é o WBM Cash. Aqui nós vamos falar de missões e trabalho, como o reino de Deus pode e deve ocupar as esferas da sociedade, exercendo autoridade e governo através dos missionários corporativos. A WBM, ela visa ajudar empresas e negócios a crescerem dentro dos princípios e valores que fazem parte da cultura do céu, a cultura do reino. E hoje nós entendemos que, mais do que ajudar empresas e negócios, nós precisamos trazer uma consciência à Igreja de Cristo sobre como ver o propósito de missões no ambiente de trabalho, como expressão de quem nós somos. Nossa missão é formar missionários corporativos, que vão deter de competências técnicas, comportamentais e espirituais, para com relevância e autoridade, entregar a palavra de Deus de forma estratégica no seu ambiente de trabalho. E falando nisso, já está disponível na nossa plataforma WBM Academy o curso Identidade e Propósito. Esse pode ser o seu primeiro passo para entender o seu lugar no mundo. Clique no link que estará na descrição abaixo e acesse a nossa plataforma agora mesmo. E vamos lá para o próximo episódio. É isso aí, estamos começando mais um podcast. Estamos aqui com o Matheus Lima, nosso co-host. E aí, galera, mais um, vamos lá. Vamos lá, né? E trazendo um convidado super especial aqui, um casal que vieram lá de São Paulo, é isso? Vocês são de São Paulo? Silvana e o Biratã, o Bira. A gente veio falar aqui sobre o projeto que eles estão trabalhando, é a Interserve. A gente vai conhecer esse projeto, entender como nós, com as nossas profissões, podemos entregar a nossa vida para a missão global. Bira, bem-vindo. Silvana, bem-vindos. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bom demais estar aqui com vocês. Então vamos lá. A gente sempre começa sobre a formação, né? O que vocês entendiam, o que vocês se formaram, como é que foi essa trajetória até entender missões, até entender esse propósito e viver disso. Como é que foi essa trajetória de vocês? Bom, eu cresci em Santa Catarina e sempre desde muito cedo fui muito envolvido na igreja local, né? Mas sempre chegava num certo estágio ali, aquela coisa assim, eu preciso mais, então eu decidi ir para Curitiba para fazer seminário, para fazer escola de música, para ter um novo trabalho, e lá foram surgindo oportunidades assim incríveis para mim, né? Então Deus foi abrindo portas e desde os 15 anos de idade, na verdade, eu senti assim essa vocação, esse chamado para me comprometer com missões. Então, foi um caminho natural, seguir esse caminho e poder experimentar aquilo que a gente está vivendo hoje. Então você já nasceu num contexto cristão evangélico? Não, eu tinha uma família bem diferenciada, assim, né, no quesito religioso, mas a minha mãe foi que me mostrou o caminho, e depois a minha irmã e 2 amigos que me abraçaram, né? Mas eu vim não de um contexto cristão, evangélico, né? Mas adolescente, então você já estava na igreja e missões já mexendo no seu coração. Quando eu coloquei o pé na igreja a primeira vez, eu fiquei impactado de encontrar numa noite de sábado,
né? Mesmo eu sendo adolescente, cerca de 100 jovens adorando a Deus, aquilo me deixou impactado, porque tudo que eu conhecia era o oposto disso até então, mesmo sendo tão adolescente, mas aquilo ali, naquela noite, primeira vez que eu fui à igreja, eu fiz uma oração muito simples para Deus, disse assim: Senhor, se tu queres alguma coisa da minha vida aqui, nem sabia o que eu estava fazendo, mas o moço que estava lá na frente fazendo tudo, eu disse: eu quero poder um dia fazer um pouquinho de cada coisa que ele está fazendo. E eu gosto de pensar que Deus disse: tá bom, eu vou fazer isso. Que oração. E aí, depois disso, você ainda fez alguma faculdade? Você tentou sair um pouco disso, conseguir uma segurança ali ou caiu direto? Não, eu fui para Curitiba a trabalhar, né? Eu já trabalhava na mesma empresa em Itajaí, consegui uma promoção, fui para lá. E como os meus pais haviam falecido muito cedo, né? Então a minha vida deu uma desestruturada, assim. Pra você ter uma ideia, com 15 anos eu tinha alugado um apartamento e fui morar sozinho, né? Então tive que me virar, tive que priorizar o meu trabalho, o meu sustento, e morei até os 26 anos quando eu casei, sozinho. Então o estudo ficou meio que em segundo plano, eu precisava trabalhar e tal. E daí quando nós nos casamos, eu voltei a estudar, né? E daí concluí ensino médio e tal. E no meio desse processo, eu fui chamado para tempo integral na igreja para pastorear o Ministério de Louvor lá em Curitiba. E daí fui retomando as coisas. Então depois fui fazer seminário, fui fazer linguística e missiologia. Parei de estudar no sistema normal, mas fui estudando em outras áreas e tal. Então, e daí agora, depois de voltarmos até do campo missionário, que daí eu fui fazer técnico em administração, daí me empolguei e fiz técnico em comércio, daí me empolguei e fiz técnico em empreendedorismo. Pois é, eu tava aqui pensando, porque você administra pessoas do mundo inteiro, né? E vai cuidando disso. Essa capacitação seria muito importante mesmo. E essa coisa da gestão sempre teve comigo, assim, sempre gostei disso. Eu brinco às vezes dizendo que eu amo pessoas e papéis, às vezes mais papéis do que pessoas, porque eu entendi que uma das minhas, parte da minha missão é facilitar a vida das pessoas. Então, se você me mandar um e-mail, se você me mandar uma mensagem, você nunca vai levar mais do que 5 minutos para ter a minha resposta e dizer pelo menos assim: estou fazendo, olha, vou providenciar. Então, né, eu não gosto de deixar ninguém na mão, então essa é a minha grande paixão. E Deus tem me dado uma graça assim natural, se é que eu posso dizer, para administrar, sabe, para tratar com as pessoas, habilidades, e sobretudo ele tem me cercado de pessoas extremamente capazes que fazem eu surfar como numa prancha daquela ali, assim, e fluir na coisa, sabe? Então eu vejo que muito disso é graça de Deus mesmo. A motivação, então, para esse estudo que você fez depois, já foi o trabalho. Ó, eu preciso aprender isso aqui, eu estou identificando aqui, tem uma necessidade que eu Sim. preciso aprender a resolver. Mas encontrou um prazer também nisso, né? Sim. Eu acho que isso é que é muito legal quando a gente vem falando de propósito, daquilo que Deus está fazendo. Ele não coloca em nós algo insuportável, dificílimo, né? As nossas habilidades naturais, elas vêm se juntando e para que tudo isso aconteça. E aí a gente vê a graça e vê tudo acontecendo de forma mais fluida. E você, Silvana, como é que foi a sua trajetória? Eu me converti com 21 anos, então já tinha uma trajetória antes, né? E eu sempre falo assim que o Senhor me alcançou num tempo maravilhoso da minha vida. Que eu não fui pela dor, eu fui realmente porque o Senhor estava me chamando para aquilo. E quando eu entrei numa igreja evangélica pela primeira vez, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Então foi assim, fui recusando, eu não queria de maneira nenhuma. Então, como eu era uma passista de escola de samba, frequentava todos os bailes de sexta, sábado e domingo, e na quarta-feira eu ia ainda no baile da cebola para poder também, né, ter aquele tempo ali. E aí, quando uma amiga começou a me convidar para que eu fosse, era a minha melhor amiga, uma pessoa que eu convivia muito, e eu disse assim a ela: não, igreja evangélica, imagina, crente nunca serei, então você desiste disso. E aí, quando ela começou a interceder por mim, jejuar por mim, o Espírito Santo começa a te cobrir, não tem mais por onde você fugir, né? E aí, quando eu fui com ela, eu me lembro que eu
pus a minha roupa, a menor que tinha, a mais ousada, para que eu chegasse na igreja, o meu plano, eu chegasse na igreja e as pessoas me olhassem de tal maneira que me rejeitassem, eu dizia para elas assim, tá vendo, eles nem me aceitam aqui. E foi muito ao contrário. Me abraçaram de uma tal maneira que daí eu sentia vergonha pela roupa que eu tava. Por que que eu não pus outra? Por que que eu não vim com um casaco para me cobrir, alguma coisa assim? Tamanha foi a recepção. E aí eu entrei, fui impactada por aquilo, impactada pela música, porque eu procurava os santos na igreja e não tinha, os santos estavam andando, né? Os santos não estavam lá parados nos pedestais, e aquilo me chamou tanta atenção, a música, e quando a música começou, Deus já começou a quebrantar, e eu comecei a chorar. E eu pensava, por que que eu tô chorando nesse lugar? E tentava disfarçar para que ela não visse que eu estava gostando da coisa, né? E ela só de olho fechado, em intercessão. Quando o pastor fez o apelo, era tipo assim, por que que você contou a minha vida para ele? E aí eu fui para frente, aceitei Jesus, e aí ele convidou para se tornar dizimista, eu levantei a mão, começa uma corrente, eu levantei a mão, aí tudo, sabe, eu aceitei. Só que aí mantive, né? Quarta-feira eu ia para o culto, lindo, maravilhoso, e no final de semana eu ia dançar. E aí o Senhor foi dentro de uma festa e me tirou, debaixo de um globo, eu dançando com uma pessoa, um ímpio, que era amigo do meu irmão, então eu sabia da vida dele, e ele disse assim para mim, o que que você está fazendo aqui? Esse daqui não é o teu lugar. E aí eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Mesmo tão recente, mesmo sem entender propósitos e nada, né? Eu disse assim, não, mas eu vim aqui só dançar, vou participar do concurso junto com o Padilha, né? Junto com, que ele chamava meu irmão de Padilha. Vou dançar com ele, só participar do concurso e depois vou embora. Isso daqui não é lugar para você. Saia daqui e trabalhe toda a sua vida para tirar outros daqui de dentro. E aí eu entendi que era Deus falando comigo. Saí daquela festa assim, mas chorando, e fui para casa da minha mãe na fé, né, que era minha amiga, morava próximo, e aí contei para ela o que estava acontecendo. E ela estava lá de joelho orando por mim, sabe, para que Deus me tirasse daquele lugar. E aí foi a minha última festa, né? A minha última festa do mundo, porque com Jesus agora são só festa, né? É todo dia festa. E ali foi a minha caminhada. Daí fui para a igreja, daí me firmei realmente. E aí, com 4 meses que eu estava na igreja, eles fizeram um convite. Ó, a gente vai fazer um evangelismo na porta do estádio Couto Pereira, que era o estádio do Curitiba, lá em São Paulo. Vamos lá fazer um evangelismo, que vai ter um show de rock e tal. Lá fui eu, porque antes eu estava dentro, né, no show de rock. Daí ali eu fui para fora. E aí ficamos só distribuindo folheto, era só distribuir mesmo. Não sabia o que falar, não entendia nada, né? O que estava na Bíblia, falou Mateus, não sabia nem encontrar Mateus. E aí fiquei ali, e daí depois, passado mais uns 2 finais de semana, eu fui para dentro do hospital para começar a fazer um evangelismo com eles. Fui também porque eu queria tudo, queria me envolver, sabe aquela coisa de sede? Daí eu queria todas as coisas que toda a minha juventude eu estava quase perdendo ali, né? Porque eu já estava com 21. E aí fui para aquilo ali e depois nunca mais saí. Daí o evangelismo começou a fazer parte, né? E aí foi um processo, assim, aí entendi que eu precisava ir para o seminário, e daí no seminário eu conheci meu digníssimo marido, né? E aí nós começamos lá como amigos, depois nós começamos, daí namoramos, aí ficamos noivos no seminário, e depois que terminou o seminário nós nos casamos. Que incrível. E aí o ministério começou fortemente na minha vida. E entendendo sempre, porque eu disse assim, quando eu me converti, ainda falei, Deus, eu não quero mais um namorado. Eu quero um marido. E quando esse marido vier, eu quero que ele tenha essas características. E a primeira que eu pedi, que ele seja um missionário. Que ele tenha um chamado muito grande para o ministério. E depois eu fui colocando outras características, mas o primeiro era isso, que tinha que ter ministério, porque eu sabia que Deus tinha me chamado para o ministério. E você estava orando por uma mulher como? Que fosse temente a Deus, sobretudo. Que fosse alta, mas não mais do que eu. Em estatura mesmo. E ele atendeu, né? Ele atendeu. E também pedi para Deus que ela fosse uma pessoa que não andasse à sombra do meu ministério, mas que Deus desse a ela um ministério e que a gente caminhasse muito bem nisso. Tanto que são coisas bem diferentes, né? A Silvana é Tudo mestre. Pessoas, eu gosto de papéis e pessoas, muito mais de pessoas. E a Silvana gosta de dar aula, né? A Silvana gosta do ambiente do hospital e tudo isso, e o meu é completamente outra área, assim. Mas a gente sempre se apoiou um ao outro, né? Mesmo quando eu assumi o Ministério de Louvor, né? Na igreja em Curitiba. Aí eu tentei cantar, né? Mas não. A Silvana estava junto, ajudando e tal, né? Mas sempre foi áreas bem distintas, e isso nunca foi um problema para nós, né? Então a Silvana nunca foi a esposa do pastor, né? Ela é a pastora. Né? Então ela tem liderança, tem ministério. Denominação sempre foi ordenada a pastoras, né? Então. Que legal. Uma coisa que eu vejo sempre, né? Quando os meninos estão começando a namorar e vêm falar, e aí sempre tem, né?
mas eu tenho um chamado missionário, só posso com uma pessoa que tem chamado missionário. Isso existe, né? Esse medo de você começar a se relacionar e acaba, às vezes, se tornando um peso. Porque às vezes a pessoa nem descobriu ainda, às vezes a pessoa não entendeu. E é esse formato mesmo? Um missionário só casa com missionário? Como é que vocês entendem? Eu acredito que Deus, assim, ele pode trabalhar nessas coisas e a pessoa pode ser, para o ministério do outro, um ajudador. Às vezes ele não precisa de alguém que esteja ali caminhando do lado dele, né? Pode ser alguém que está ali apoiando ele, mas não necessariamente à frente de algum trabalho, né? Pode ser aquele que vai estar em casa só esperando que ele volte, suprindo as suas necessidades. Ontem mesmo ouvimos a respeito disso, né? Então, vai suprindo as suas necessidades, vai estando junto com aquela pessoa, apoiando. Eu preciso fazer tal coisa, vou junto com você, mas não quero ficar, né? Nós temos vários amigos, casais de missionários, em que um é que está à frente, que é um ministério que ele lidera ou que ela lidera e tal, e o outro está de suporte. Não necessariamente os dois se encaixam dentro do perfil de missionário e assumem tarefas ministeriais específicas, né? Às vezes um deles se destaca mais. E a gente tem amigos também que não é assim, ou missionário, ou mulher, o homem, e a mulher somente apoia. Tem casos também ao contrário, a mulher é a missionária e o marido a apoia. Então não tem, eu creio que não tem essa barreira. Para Deus não tem. Um peso aí do pessoal, né? Sim, com certeza. O nosso caso foi muito específico, né? A gente conhece outros também com casos tão específicos quanto o nosso, mas conhecemos o contrário. E nós já éramos bastante atuantes antes de nos conhecermos nas nossas igrejas locais, né? Eu, desde ali de 16, 17 anos, me envolvi com liderança de jovens, de adolescentes e tal, na minha igreja local, em Santa Catarina, e a Silvana estava lá em Curitiba fazendo a mesma coisa. Né? Então... Tanto que no dia que ele chegou à igreja, ele me viu dentro do ônibus, né? Ele foi pelo endereço que deram a ele, ele pegou o ônibus e quando entrou dentro do ônibus tinha uma galera agitando, né? E daí você imagine quem é o líder da galera agitando. E aí ele me viu dentro do ônibus e daí todos nós com a Bíblia, então agitávamos, né? Mas agitávamos santamente. E aí, quando deram para ele o endereço, ele precisava descer num ponto e nós descíamos antes, porque a gente sempre cortava caminho, mas ninguém tinha ensinado esse ponto para ele. E aí, quando ele chegou à igreja, nós já estávamos lá, e ele chegou, falou com o pessoal do diaconato e perguntou, onde que é a reunião de jovens? Hoje não vai ter, porque eles estão vindo de um congresso que tiveram no centro de Curitiba, mas fala ali com a presidente dos jovens. A pessoa que vos fala. E aí, então, foi o primeiro contato, sabe? Foi o primeiro contato. Eu também vim, também era presidente de jovens. Nossa, aí o olhinho já fica, né? Senhores, será que meu missionário chegou? Olha só. E aí, vamos avançando um pouquinho na história, né? Depois que vocês casaram, vocês já estavam atuando, mas em áreas diferentes, em coisas diferentes. Depois do casamento isso mudou? Vocês começaram a trabalhar juntos ou ainda não? Daí pra frente, como é que foi a história? Logo que nós casamos, a nossa filha tinha... 3. Quando você foi chamado? 3. Tinha não. Ela tinha recém-nascido. 8 meses. E daí eu fui chamado para trabalhar em tempo integral na igreja, como pastor do Ministério de Música, né? Uma mega igreja. Eu era backing vocal. E o meu pastor me chama para mim ser o pastor do ministério. O meu patrão era o meu líder da banda. E o meu patrão tinha me chamado para assumir uma função nova. E eu fui falar com ele e dizer, olha, eu vou ter que me demitir. Vou assumir uma função nova, mas... e eu vou deixar de ser o seu funcionário e vou passar a ser o seu pastor agora. Ele ficou meio assim, meio assustado. Mas era um amigo nosso. E então assumi o Ministério do Louvor lá em Curitiba. Um desafio bem, bem grande e ao mesmo tempo 2 anos depois eu assumi um ministério com empresários e profissionais, né? E foi uma experiência fantástica assim, muito enriquecedora. E a Silvana eu apoiava ele nesses 2 ministérios, mas trabalhava na parte de ensino. Que era a área da Silvana. Silvana. Nós tínhamos, como o Bira relatou lá na igreja aqueles dias ali, uma igreja que tem cultos todos os dias. Então, a gente não fazia uma escola bíblica dominical. Não era EBD, era escola... Tinha a mesma sigla, mas era escola bíblica diária. Porque todos os dias nós tínhamos aula antes do culto. Porque a pessoa não pode vir ao domingo, mas então se ela vier na terça também vai ter uma escola bíblica diária. Então a gente era um ministério de ensino muito grande, né? Então não coordenava só a parte de crianças, que aí tinha um departamento específico, mas com os adultos, jovens, adolescentes, coordenava a parte de ensino. Então cada um estava numa área distinta, mas cada um se apoiava, né?
Então a Silvana também dava aula no seminário da denominação, né? Então a gente estava bem envolvido nas duas áreas ali, um apoiava o outro e tal. E acho que foram só 4 anos que nós ficamos ali em tempo integral. E aquela chama no coração, né? Por missões e tal. Mas o nosso pastor, nós éramos em cerca de 40 pastores e pastoras em tempo integral na igreja, servindo ali. E o histórico do nosso pastor é que ele nunca chamava alguém para ficar de curto prazo na equipe pastoral. A gente tem alguns que ainda estão vivos lá, né? Vários faleceram nesses últimos anos, mas alguns estão lá ainda e são pastores que eram auxiliares dele já há 30 anos, 40 anos. E daí quando a gente abre o coração para ele e diz, pastor, nós estamos dispostos para ir para o campo missionário, ele ficou emocionado, mas ele com a sua cabeça e disse, mas espera aí, vocês estão à frente de áreas estratégicas da igreja e tal. Daí foi quando na conferência o Dr. Russell Shedd pediu para os titulares ficarem em pé e disse assim, se vocês tiverem que mandar alguém para o campo, mandem aqueles que vocês consideram seus melhores. E no dia anterior ele tinha respondido para o pastor da Itália, que tinha pedido para mandar alguém, ele disse, não tenho ninguém disponível agora e tal. E daí o pastor falou assim, manda o Bira e a Silvana. Ele disse, de jeito nenhum, eles são meu braço direito nas áreas que eles estão atuando aqui. E o Dr. Russell Shedd disse, se precisar, mande o seu braço direito e o esquerdo também. Então, lá fomos nós. Entendeu? Então ele entendeu a mensagem. E aí, nesse dia que o Russell Shedd pregou, ele também tirou algumas coisas que eram sempre o nosso trauma. Porque quando a gente foi para o seminário, muitos amigos diziam assim, porque eu tenho chamado para a Índia, eu tenho chamado para a África, tá. E nós não tínhamos um lugar específico. E a gente estava lá assim, daí pensando, puxa, a gente está aqui de oferecido, né? Deus nos usa, mas o Senhor não disse nem aonde nos quer. E aí, o dia que o Russell Shedd pregou, ele tirou isso, essa carga, né? Que ele disse assim, você se dispõe, mas a igreja é a agência enviadora. Então, a igreja vai dizer onde existe essa necessidade. E aí ele deu uma estatística, né, de que muitos que dizem assim, eu tenho um chamado para determinado lugar, eles nunca chegam naquele lugar. Menos de 5%. Mas são muito produtivos no lugar para onde Deus os enviou, né? Em combinação com a sua igreja, que é a agência enviadora, né? E aí nós entendemos, então, Senhor, estamos aqui disponíveis e mostra o caminho, né? Mostra o caminho para onde nós temos que Os estar. grandes evangelistas mundiais que escreveram a história mundial de missões, que disseram ter um chamado específico para determinado lugar, menos de 5% chegaram naquele determinado lugar antes do final da sua vida. Mas a grande maioria revolucionou o mundo de missões, passando por N outros diferentes lugares. Que dado importante, porque a gente tem a gente não se sente satisfeito, né? Até aquele lugar e a gente que é fica onde a gente vai. com essa obsessão sobre um lugar específico e um povo né? E Deus está no caminho, Deus está no processo, é sempre sobre as pessoas que, eu penso nisso, nas pessoas que estão aqui agora. Então, a gente tem que ser intenso no que Deus está fazendo aqui, amanhã com as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, mas é interessante essa estatística de menos de 5%. E o convite inicial, quando o nosso pastor viu essa nossa disposição, ele disse, então tá bom, vocês vão para a Itália. Na cidade de Torino. Deu um gelo no coração, assim, sabe? Parece que alguma coisa não assentou, né? Não assentou, era um sonho, assim. né? Ir para a Europa e tal. E nós não, a gente queria ir para a África, o nosso coração ardia pela África, mas não sabia para onde na África também. E quando ele falou assim, o próximo destino é Angola, eis-nos aqui. Quando o avião estava chegando em Angola, a primeira vez que eu fui, à volta do aeroporto, eu só via fogueirinha acesa. Eu disse, meu Deus, estou pousando no meio de uma tribo. Né? E cada dia que eu andava nos 17 dias em Angola, só me dizia sim, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Em um país recém-saído da guerra. Então foi Mas um presente quando de nós, Deus. então, nos dispusemos a poder ir para o campo missionário, veio uma carta da denominação, lá que estava tentando erguer uma igreja, eles já trabalhavam, mas usavam o nome da denominação, mas não entendiam nem o que significava. E aí, então, veio uma carta dizendo, porque da igreja é da Namíbia, por falar inglês, Angola fala português, que eles precisavam de uma ajuda de alguém de língua portuguesa. Então, mandaram uma carta para o Brasil pedindo ajuda. E aí, no meio do nosso processo de preparação, missão além, abrindo uma igreja no interior do Paraná e tudo mais, aí veio essa carta e aí fechou, né? A família Moraes para Angola. E aí começou o nosso processo por Angola. Então vocês nem foram para a Itália? Não fomos nem para a chegamos Itália. aí. Passaram quanto tempo em Angola? Passamos 8 anos em 8 Angola. anos em Angola e Um mais ano na um ano na África do Sul. Algum filho nasceu lá? Não,
A Não, gente levou os dois foram criados pequenininhos, lá, né? é. O João saiu com 2 anos e a Natália com 6. E a primeira vez que eu fui a Angola, tudo começou também porque uma das nossas dirigentes de louvor, que é a arquiteta, a Eloá, ela mora nos Estados Unidos hoje. A Eloá foi convidada para participar de uma equipe que ia projetar um hospital da Fundação Samaritan's Purse, da Fundação Billy Graham, em Angola. E a Eloá foi lá, participou do projeto e alguém comentou com ela, em cima de uma montanha, no meio do nada, de que eles iam recrutar um capelão para esse hospital. A Eloá disse, o meu pastor de louvor é capelão. Né? A gente trabalhava no hospital evangélico em Curitiba e tal. E daí o diretor do hospital, como é que é o nome dele? Dr. Stephen Foster, me mandou um e-mail e me convidou para ir participar da pré-inauguração do hospital. O Franklin Graham foi ministrar lá, ficamos hospedados próximos ali. E fui para lá a convite para ser capelão do hospital da Fundação Billy Graham. A coisa depois nunca aconteceu, né, em relação a isso, mas foi interessante que no último mês nosso em Angola, o hospital me ligou para ver se eu podia ir lá dar um treinamento sobre isso. E a gente estava vindo embora depois. Levaram 8 anos para isso. Né? Mas eles têm um trabalho excelente. Você deu treinamento? Não, acabei não deu. dando treinamento. A gente já estava de mala pronta para ir embora. Mas a capelania hospitalar é uma coisa que sempre esteve na nossa mas vida. levamos E o hoje trabalho é o de meu capelania trabalho. e tal. Então, e são amigos nossos, né? E a família do Dr. Estevão, o pessoal lá. E ficamos, de certa forma, conectados com a Fundação Billy Graham, porque a gente participava de um outro projeto que eles têm, que é... eles distribuem uma caixa que é montada por crianças em igrejas americanas e mandam para países do terceiro mundo. Então, a gente recebia um container dessas caixas e distribuía em comunidades, em hospitais, né? Que é um projeto da Fundação Billy Graham. Então, a gente sempre esteve muito ligado com eles. Qual foi, então, o direcionamento que vocês receberam quando vocês chegaram lá? Porque, pelo que eu entendi, vocês foram com uma ideia, um convite para fazer uma coisa e você disse nunca aconteceu. E Isso. aconteceu o quê, então? Mas ele foi nesse convite, ele foi para conhecer o trabalho. Que foram os 17 dias. Isso, e daí Certo. depois, quando voltou ao Brasil, já não tinha mais, né, essa resposta. Mas ok. aí, ao mesmo tempo, tinha essa carta de convite para que a gente fosse ajudar a denominação a se estabelecer. E aí foi direcionado pela igreja mesmo, pela agência missionária da nossa igreja, para que a gente pudesse ir pela igreja, para ajudar esse povo. Já que existia tanto amor e a gente já estava se preparando. E a gente já tinha alguns contatos com líderes de igrejas em Angola, né, de diferentes denominações, e um desses pastores esteve na nossa igreja em Curitiba, e o nosso pastor disse, olha, esse casal a gente está mandando para lá para implantar a nossa denominação. E esse pastor angolano disse assim, olha, pastor, com todo respeito, eu vou lhe dizer algo, Angola não precisa de mais uma denominação, mas Angola precisa muito de pastores que possam ir nos treinar. E ele contou o testemunho dele. Ele disse, eu fui alcançado numa conferência missionária, estilo campanha evangelística do Billy Graham, e essa equipe esteve no país por 2 semanas. Eu fui alcançado no primeiro culto que eles fizeram, eles me levaram para um canto, perguntaram se eu queria ser discipulado, me discipularam por 30 dias, e no final me nomearam como pastor de uma igreja com 500 membros. Ele disse, vocês... Simples assim. Isso assim, há 20 e poucos anos atrás. Ele disse, vocês imaginam quantos erros teológicos eu cometi? Agora ele já era formado e tal. Vocês imaginam quantas situações eu cometi? Ele disse, pois é, eu ainda tive outras oportunidades de ir atrás de formação, de ter, né, tive um bom discipulado, esse inicial, mas teve outros que se acomodaram. Ele disse assim, então você imagina os tipos de líderes que nós temos lá, a gente precisa de treinamento. Então, no nosso projeto, colocamos, nós vamos treinar pastores atuais, né, que já tem uma caminhada, e queremos ajudar na formação de uma nova geração de líderes. Então, esse foi o nosso foco para lá. Mas quando você chega no campo missionário, as demandas e as necessidades quase te engolem, assim, com crianças, com jovens, com mulheres e tal. Então, a gente teve um momento assim que a gente correu para todos os lados para tentar suprir isso, e depois a gente disse, epa, peraí, vamos dar um passo atrás, a gente tem um foco aqui, né? E nos focamos nisso, e hoje tem lá uma igreja que não tem nenhum estrangeiro no meio dela, e eles estão caminhando agora por conta própria, e se multiplicando, né? E se estabelecendo, uma igreja muito saudável, que como qualquer outra tem os seus desafios, né?
mas a gente acabou trabalhando com o treinamento do pessoal. Porque foi o erro de algumas outras organizações e missionários que foram e se assenhoraram da igreja. Então, daí, eles são os líderes, eles que mantêm, mas vivem assim, tipo, eu me envolvo com o povo até determinado ponto. Eu tenho lá a minha casa, que ali tem o meu país ali dentro. Então, eu como o meu país, eu vivo como lá no meu país. Então, não tinha aquele envolvimento, né? E depois também trabalhava com eles até determinado nível. E depois também não os treinava para que eles assumissem. E nós já chegamos com uma outra perspectiva, com uma liderança, né? Uma indicação e até uma orientação da nossa liderança no Brasil. Cheguem lá e não tem um cargo nenhum. Então, eles queriam, não, então o missionário agora vai ser o nosso presidente. Não, eu não sou o presidente, vai ser vocês. Mas como que nós seremos se nós não sabemos ainda? Então, eu vou treiná-los, mas vocês serão os presidentes, vocês serão os secretários, vocês serão tal. Que projeto maravilhoso. E a Interserve, ela entra em que momento? Então, a Interserve chegou na nossa vida, assim, oficialmente, há quase 2 anos atrás. Já tinha ouvido falar dela há muito tempo, porque um outro amigo, o autor do livro A Casa, ele havia participado há anos atrás com esse início de movimento no Brasil de Business as Mission, e daí ele meio que ajudou nessa ponte com a Interserve do Canadá, que queria abrir um escritório aqui na América Latina. E daí ele já vinha me falando um pouco e tal, mas daí há 2 anos atrás, quando eu saí da outra agência onde nós servíamos, e resolvi fazer um sabático ali de uns 6 meses. Quando fez 2 meses, ele me liga e disse, Bira, posso te mandar uma oportunidade aí para se candidatar a um cargo de diretor de uma agência? Eu falei, pode, né? Eu não tinha planos naquela hora para isso, mas daí eu olhei e disse, No meio da pandemia ainda, estava tudo interessante muito e tal. E submeti a minha documentação, tinha outros candidatos e passei por entrevista e fiz todo esse processo. E daí um dia eles me ligam e dizem, olha, o seu nome foi aprovado, né? Então a Interserve chegou aí, daí fomos com a família lá para Viçosa. A Interserve no Brasil, o escritório fica dentro do Centro Evangélico de Missões em Viçosa, o nosso escritório sede, e agora abri um escritório em São Paulo, que é onde a gente mora, e começamos essa caminhada. Eu ainda digo que agora faz 1 ano e 7, 8 meses que eu assumi, então eu ainda estou conhecendo. A Interserve é muito grande. Explica pra gente. A Interserve é uma agência missionária internacional e interdenominacional que foi fundada em 1852 na Inglaterra. Então ela completou esse ano 171 anos de fundação. É a agência missionária mais antiga e interdenominacional em atuação no mundo. E aqui no Brasil nós completamos agora, dia 10 de agosto, 20 anos de fundação no Brasil, né? A Interserve começou enviando um grupo de profissionais da área de saúde, médicas, enfermeiras, só mulheres. Frisa bem essa parte, só mulheres. Para dentro de um grupo muito específico no sul da Ásia, um grupo onde dentro de parte daquela cultura, de uma comunidade específica, num determinado país, só mulheres podem ter acesso. Mesmo dentro da casa, as mulheres naquela família têm uma área da casa que nenhum homem entra. E aquela área da casa serve para as mais diferentes coisas, mas uma delas é quando essa mulher fica doente, ela tem que ficar separada nessa área e só mulheres podem atendê-la. Então elas não tinham acesso à saúde, não tinha profissionais do país que se dedicavam para ir cuidar dessas pessoas, então elas eram tratadas com chazinho, com coisas naturais e tal, e a maioria acabavam morrendo ou ficando com algum tipo de deficiência, de sequela e tal. E essas missionárias inglesas, ao pesquisarem, viram que ali estava uma oportunidade de Deus, de ser uma resposta de Deus num lugar tão restrito. Então, durante os primeiros 50 anos da Interserve, só mulheres serviram no quadro missionário da Interserve. E eu brinco aqui disso, frisa um pouquinho as mulheres, não para poder fazer aqui um problema, né? Sim. Mas para realmente fortalecer as mulheres também, que muitas das vezes se acham assim, não, depende até solteira, eu tô solteira, eu não posso fazer esse trabalho.
O Senhor chama, ele capacita, né? Ele é o esposo das mulheres, ele que fortalece. Se uma mulher é viúva, ele é o esposo dessa viúva. Então, que as mulheres se motivem, né? Para poder ir para o campo missionário, porque há uma força muito grande, né? E não só na Interserve, mas em outras agências que a gente conhece, que homens solteiros têm muito pouco. Mas mulheres solteiras há muito no campo, muitas mulheres. E a Interserve, mesmo hoje, depois de 50 anos, se abriu, né? Elas deram oportunidade para os homens ajudar, de alguma maneira. Então, depois de 50 anos, foi aberta não só para profissionais de saúde, mas isso foi se ampliando cada vez mais. E hoje, a nossa força de trabalho na Interserve é com todo o perfil de profissional. E não só perfil de profissional formado, né, com diploma, que é mestre ou doutor em alguma área. Não, tem um pedreiro, um marceneiro. Olha, eu quero me dedicar e poder ajudar em algum lugar por semanas, por meses, alguma coisa. Ele é muito bem-vindo na Interserve, né? Mas a Interserve, mesmo hoje, tendo como diretor internacional um homem, né, que é o nosso diretor internacional, o Bijoy, é um médico indiano, que já foi médico no exército indiano, né? Ele é o nosso diretor internacional hoje, mas existe uma cultura dentro da Interserve de manter sempre num percentual maior a força de trabalho da Interserve de mulheres. Então, hoje, são cerca de 52% do quadro da Interserve são mulheres. O primeiro diretor executivo aqui do Escritório do Brasil foi uma mulher, a Délnia. Ela foi diretora da Interserve, ela que pavimentou todo esse caminho que a gente chegou até aqui, né, com a equipe, com pessoas ao lado dela. E ela ficou como diretora por 14 anos aqui no Brasil. A gente tem 20 anos, 14 anos foi ela. Depois tivemos mais 2 diretores, né? Um deles que agora está no campus, na Tunísia. Depois teve um outro que ficou interino, e daí agora eu cheguei e estou aí 1 ano e pouco. Então, eu ainda estou aprendendo e conhecendo muito da Interserve, assim, sabe? Então, quando eu vou para fora... Mas a benção é ter a Délnia, que ficou todo esse tempo, como apoio, né? Ela faz parte do conselho, então ela está junto para poder... Qualquer dúvida... É engraçado ver, né, esse papel da mulher. Ontem eu estava lendo o livro A Casa, e o missionário ele vai para África, ele vai ali para Moçambique, não é isso? Para Angola, e a esposa pede para ele registrar como se ele fosse uma mulher. E aí ele, cara, então eu tenho que perceber o cheiro, as cores, eu preciso sair do meu formato para eu conseguir contar para minha família a experiência que eu tá aqui. Mas ela fala assim, como uma mulher, perceba as coisas e anote com uma outra visão. Eu acho que isso é importante, porque a mulher, né, como você falou, ela tem esse olhar mais de mãe, de olhar para a pessoa, ela consegue perceber necessidades diferentes, que quer complementar, né, aquilo que o homem vê. Mas existe uma importância muito grande, porque no final das contas nós estamos lidando com pessoas que têm sonhos, que têm que lidar com frustrações, não é fácil, tem o grande medo de entregar a nossa vida para tudo isso, e tantas coisas acontecem, e o papel da mulher é muito importante nesse processo, né, de encarar e de cuidar do outro, tanto que está indo quanto que está voltando. É fantástico isso. E esse isso. livro que você cita, ele começa fazendo esse diário e ela pedindo que ele relate como uma mulher. E depois, quando ela chega em Angola, ela termina, né, os diários. Então, o livro começa iniciando pelo missionário contando e depois vai para a missionária, que ela relata dele. Uma pergunta que me fizeram na entrevista, quando eu estava passando pelo processo seletivo da Interserve, foi assim, você tem alguma restrição de trabalhar com mulheres ou ser liderado por mulheres e tal? Eu falei, olha, eu tenho 2 em casa. A minha esposa e a minha filha, né? Mandam E bem. tenho 2 em casa. E uma ainda que a gente tem a nossa pequena lá, porque ela confronta. Se o Bira fala para ela assim, não, ela tem que entender o porquê do não. E até que realmente ela consiga entender que aquele não ali tá justo, ela não sossega. Então, ela é muito... 50% do nosso conselho consultivo da Interserve aqui no Brasil são mulheres, né? E são mulheres muito, muito fortes, assim, né? Então, a Délnia, que já foi a diretora, e tem uma missionária na nossa equipe que a gente tem a honra de tê-la como mentora nossa, né, da Interserve aqui no Brasil. Ela é a única mulher estrangeira que foi nomeada embaixadora da Interserve Internacional. A missionária Tonica Vandermeer. É uma missionária conceituadíssima, assim, né? A Tonica completou no ano passado
50 anos como missionária, e já esteve em 50 países, né? E ela é conselheira nossa hoje na nossa equipe, né? Então tem a Delnia, a Tonica e agora a Soninha, já tiveram outras. E na minha equipe executiva também, nós somos em 1, 2, 3, 3 homens hoje. O restante são todas mulheres, né? Então, e como é que funciona assim na prática o trabalho dessas pessoas, né? Você estava falando que se a pessoa é um profissional de qualquer área e eu quero ajudar, enfim, como é na prática? O que é que essa pessoa faz? Como é o envio? Como é o apoio da Interserve? Explica pra gente aí como é que é a atuação assim. Ok. Bom, a Interserve tem 2 programas de envio. Tem um programa de curto prazo, que é o On Track, e tem um programa de longo prazo. O de curto prazo, a pessoa pode servir desde semanas até 23 meses. Esse é o programa de curto prazo. Passou disso, é o programa de longo prazo. Então, ela vai começar o processo de candidatura dela e vai mandar os documentos para o coordenador da área, e ele vai olhar lá e vai identificar, esse aqui é um engenheiro, esse aqui é uma médica, esse aqui é um enfermeiro, esse aqui é um professor de idiomas e tal. Então, dentro da nossa intranet, da organização, ou falando diretamente com o diretor ou com o diretor nacional ou o diretor de pessoal do escritório de determinado país. Tem países que nós não temos escritório por uma questão de segurança, então nós temos uma equipe que serve São localmente. países que recebem as pessoas, mas não tem Isso. Ok. Então, a gente, por questão de segurança, não temos nem escritório e eles nem se reúnem juntos, essa equipe. Se reúnem em pequenos grupos, né, mais informalmente. Então, é feito esse contato, ou a gente procura nessa nossa intranet as oportunidades que tem. Então, a gente tem um banco que coloca lá as informações, né? A gente, às vezes, brinca dizendo assim, a gente entra lá na nossa agência de emprego e vê quais são as vagas para a gente divulgar. Então, a gente vai mapear. É um engenheiro. Onde é que estão precisando de um Quais são os engenheiro? requisitos mínimos? Ele precisa. A Interserve não treina, né? Ela não dá treinamento teológico, missiológico, né? Mas ela vai fazer uma checagem do currículo dessa pessoa, e a grande maioria do pessoal que já procura a Interserve, ele já tem uma base, né? Ou ele já tem uma formação teológica, né? Se não uma formação superior, assim, teológica, ele já fez um bom curso, uma boa formação em cursos intensivos. Então, o principal é essa questão dele ser um profissional, reforçando não necessariamente com o diploma, né? Ele é profissional naquilo que ele faz, ele tem, né, tem especialidade naquilo, então como que aquilo vai poder ser útil lá no campo? Então é feito esse rastreio. Boa parte das oportunidades que aparecem é para quem tem uma formação, né? Mas não só. Então a gente vai fazer esse rastreio e vai ver, tá aqui, tem uma oportunidade aqui para Scarlett. Então, olha, tem essa aqui, tudo bem para você e tal? Tudo bem. Então o pessoal encaminha o processo e daí é feito a ponte com o escritório ou com a equipe de campo local, e eles vão dizendo, ok, vão aprovando, isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Pode ser que o escritório de lá ou a equipe local diga assim, olha, como essa pessoa vai precisar atuar aqui como engenheira, mas ela vai ter a oportunidade de evangelizar pessoas no dia a dia ou discipular pessoas, a gente está vendo que ela precisa um pouquinho mais de uma base teológica aqui, ou de um reforço missiológico aqui. Não necessariamente isso, a nossa comissão de pessoal vai recomendar que ela faça um curso. Às vezes, eles vão fazer uma entrevista com essa pessoa e vão dizer, não, ele tem uma boa base, ele entende bem os princípios da vida cristã e tal. Então, às vezes, vão recomendar, olha, seria bom se você lesse esses 2 livros aqui. Ele vai preencher um pouquinho essa lacuna aqui e tal, né? Então, geralmente, o pessoal vem... E supridos também por um evangelismo que ele tem dentro da sua igreja. Isso, Ele tem que demonstrar na sua igreja local que ele tem um trabalho, né? A própria história de vida dele, porque a Interserve, ela não manda ninguém sem a igreja local, né? A Interserve trabalha em parceria com a igreja local, enviadora e recebedora, né? A gente sempre frisa que nos nossos vídeos institucionais, em todos os nossos documentos, mesmo que a igreja local seja uma igreja pequena, seja uma igreja ainda com pouca força no local, né? Ainda que seja uma igreja materialmente falando assim, pobre, sem recursos, a Interserve faz questão de trabalhar com a igreja local.
Porque amanhã o missionário, ele vai embora, né? E aquela igreja que vai ficar, aquela igreja que vai dar continuidade, que vai responder, que vai caminhar ali. Então, ela prioriza muito isso. Então, a gente prioriza que esse parceiro que vai ser enviado, ele tenha uma boa base de vida cristã. Não necessariamente um curso teológico, mas uma boa base de vida cristã. Agora, se a equipe da comissão de pessoal da Interserve, se a nossa diretora de pessoal, o nosso coordenador de on-track perceber que existe alguma lacuna, vai se fazer alguma recomendação para ele e enquanto ele está no processo, né, conosco ali. Olha, seria bom se você fizesse aquele curso de curto prazo dessa organização, né? E a gente não reinventa a roda na Interserve. A gente não cria cursinhos aqui dentro, né, para manter o controle da coisa. Não, ali tem a MTB que tem um curso, ali tem o Perspectivas que tem um curso, olha, faça esse. A gente recomenda, a gente trabalha em parceria com a igreja local, a gente trabalha em parceria com organizações para que esse parceiro possa estar. Um dos nossos parceiros muito próximos nossos, né, é o Centro Evangélico de Missões em Viçosa. O Centro Evangélico de Missões tem um alto nível de qualidade no ensino, né? Eles têm cursos de mestrado, eles têm um curso, o CFM, que é um curso de formação missionária, eles têm cursos avulsos de disciplinas específicas, né? De curta duração. Então, se a pessoa tem disponibilidade para ir estudar no SEM Viçosa, os cursos lá são presenciais, o SEM está passando por uma reestruturação agora para ter cursos EAD, mas esse momento ainda é presencial, a gente recomenda lá. Mas se a pessoa falar, não posso ir para Viçosa, ok, você pode fazer em outro lugar, né, e vai ter essa avaliação. Mas, e tem a idade, né, e a saúde também que eles têm que estar. Daí dentro desse processo, então, envolve o preenchimento de formulários, coisas básicas, né, que qualquer organização solicita, carta de recomendação do pastor, carta de recomendação de pessoas que conhecem essa pessoa, né, para dizendo, não, olha, a gente reafirma, a gente abençoa ela e tal. Exames médicos, coisas básicas de qualquer organização. Uma das coisas, né, que a WBM, da nossa missão mesmo, é ajudar pessoas nessa formação do ser humano integral. Então, dele entender a necessidade dele ser um profissional de excelência, porque é dessa forma que nós servimos ao mundo e é uma forma de Deus demonstrar amor ao mundo através desse cuidado, né, da gente resolver problemas. A gente pensa no ser humano na questão emocional, como é que nós podemos formar uma pessoa com inteligência emocional que consegue se relacionar com pessoas sem explodir e tantas outras coisas. A gente pensa também na questão do comportamental e técnico. Então, o nosso propósito é ajudar pessoas nessa área corporativa, entender que ela precisa ser um ser humano capaz de ser íntegro com a sua própria mensagem. Então, eu prego o evangelho da paz, eu prego as boas novas, e as pessoas precisam reconhecer em tudo aquilo que eu faço essa minha mensagem. A gente vem muito nessa preocupação e a gente quer ser um referencial mesmo nessa formação, para que cada pessoa entenda que o seu lugar de trabalho é o seu campo missionário e que nós precisamos, além da nossa paixão de missões e de compartilhar Jesus, desenvolver mesmo habilidades técnicas, comportamentais, emocionais, para que a gente consiga chegar, por exemplo, num campo, ainda que seja aqui, num escritório, ou numa agência, ou lá na Angola. Como é que eu consigo, né? Porque eu posso ter uma grande paixão e chegar lá não conseguir lidar simplesmente com o fato de eu tomar banho de caneca, com o fato de eu não ter luz e de eu ter que caminhar 5 horas para chegar no meu lugar de destino. Então, trabalhar perseverança, resiliência, tem muitas coisas que nós devemos fazer agora, né? Enquanto a gente está nesse momento de preparação para a gente poder ir para o campo. Entender que aprender é uma habilidade, eu preciso aprender a aprender. Eu preciso aprender, estar disposto a aprender uma língua, eu preciso aprender a questão da humildade para aprender com o outro, de chegar, por exemplo, lá na África e falar, não vou ser seu líder, eu vou te treinar para que você assuma uma liderança. Então tem a questão do orgulho, tanta coisa que a gente precisa trabalhar, né, para a gente ser um ser humano capaz de lidar com um ambiente espiritual que é muito pesado. E não é fácil quando a gente se disponibiliza. E a gente, pegando esse teu gancho, quando nós fomos para Angola, o Bira falou que a gente fez um projeto para treinamento. Então, a gente pensava e o nosso foco eram adultos. Adultos. Chegamos lá, assim, a gama era criança. Abria a igreja, adulto tinha 5 e tinha 50 crianças. E aí nós tivemos que dar um passo para trás. Voltar, puxa, nós estamos ali todo preparado, com o nosso seminário, com formação, com missão além e tudo mais.
vamos voltar para o Brasil e vamos aprender o que fazer com as crianças. E aí a gente veio para o Brasil nas nossas férias e tivemos um integral, sabe? Um processo de estudo, é aquilo que você falou. Estávamos dispostos a aprender, mesmo você já estando, já cheguei aqui, deixa que as crianças se virem. Não, você tem que voltar atrás e pensar, o que eu tenho que aprender agora para poder ser útil? E aí nós viemos aprender como trabalhar com crianças. Aí eu fui para as escolas públicas, lá em Angola, trabalhei muitos anos na escola pública, Bira apoiando, minha filha ia junto comigo para dar aulas. Nós tínhamos um trabalho que era um programa, né, para as crianças, que pegava o ano letivo todinho, e depois o trabalho nos hospitais, onde a família toda, né, não ia só o Bira, só eu e o Bira, aí ia João e Natália para a gente poder fazer o trabalho no hospital. Então a gente precisa, mesmo já chegando no lugar de destino, saber que a gente precisa às vezes voltar alguma caminhada para aprender aquilo que a gente não teve oportunidade, porque talvez não era o foco naquele momento, mas agora passa a ser, né? Então essa capacidade o missionário tem que ter, ele tem que estar sempre aberto a aprender. A igreja local, ela é a grande oportunidade para tudo isso, né? Sim. Se, por exemplo, se desde criança você já está participando de congressos, já está visualizando isso, pelo menos a minha formação dentro da igreja foi, eu como adolescente trabalhava nas crianças. Eu, quando jovem, trabalhava com os adolescentes. Então, do tipo assim, de varrer igreja a louvor e ao ensino, ali você tem a oportunidade de participar de tudo. E de aprender tantas coisas. O pessoal sempre me pergunta assim, que cursos você recomenda, né, para quem quer ser missionário? Que seminário, que escola e tal? Eu digo assim, igreja local. Eu falei, se você não tiver a oportunidade de fazer nenhum curso, se você tiver, faça curso. Nós fizemos vários cursos, né? Fiz Hagai, fiz Missão Além, fiz seminário, fiz uma série de cursos, né? Se você tiver a oportunidade de ir para participar de algum impacto evangelístico, transcultural, faça tudo o que você puder. Mas se você não tiver nenhum outro recurso, sirva na igreja local. A melhor escola para o missionário, para o cristão de modo geral, mas para o missionário é servir na igreja local. Porque no campo, se você não estiver disposto a servir, você não serve para o campo. E o nosso pastor mesmo dizia, porque na época que nós fomos, a nossa igreja enviou muitos missionários. Então tinha gente em Angola, tinha gente na China, tinha gente em Moçambique, tinha gente na Itália, né? No Paraguai, tinha da mesma igreja local, saiu todo esse povo. E aí ele dizia assim, daí o pessoal, os jovens ficaram, né? Puxa, quando vai ser minha vez? Se tá indo tanta gente, né? E aí o pastor dizia assim, se você não der frutos aqui, nós não vamos enviar você, porque a gente não conhece os frutos que você deu aqui, não vamos ter certeza se você vai dar frutos lá. Então, se você não der frutos na tua igreja local, não sonhe com. Mateus, ele é líder dos jovens aqui na nossa igreja. Mateus, quais são as dificuldades que você tem com toda a programação que você tem? Você tem pessoas suficientes para servir? Olha, se a gente olhar no papel, a gente teria pessoas até sobrando, mas que realmente se comprometem e, eu vou servir aqui na minha igreja e vou cumprir esse básico que Cacá falou, que às vezes a gente precisa, eu preciso ter o emocional ali equilibrado e tal, para fazer o que é minimamente necessário para que as coisas aconteçam, né? Infelizmente a gente não tem, falta bastante. E eu acredito que seja, inclusive dentro desse contexto que a gente está falando, né? Por uma falta de primeiro de entendimento. Eu vou trabalhar aqui na minha igreja, eu preciso frutificar, eu preciso me preparar, porque se você perguntar quantos ali tem um sonho de fazer alguma coisa, aí são quase todos. Que tem uma visão, tem um chamado, ou está buscando isso, ou tem essa paixão, né? Poxa, eu quero, porque uma coisa que eu falo, graças a Deus, eu não posso reclamar. Os meninos são crentes. São crentes, são muito crentes. Mas assim, eu acho que hoje a maior dificuldade é fruto dessa falta de orientação, de formação, nesse sentido. O que é que eu faço dentro da minha igreja, como é que eu sirvo na minha igreja e como é que eu entendo que esse serviço que eu estou fazendo aqui, ele vai ser exatamente o serviço que eu vou fazer lá. Não é, não, quando eu chegar naquele lugar, aí isso se aplica inclusive para a área profissional, que é o que a gente fala muito aqui no podcast também, né? A gente entender que não é, não, eu tenho um sonho de ou ser um missionário em outro país, ou eu tenho um sonho de ter um certo cargo na minha empresa, ou construir uma empresa assim, quando eu chegar lá, aí eu vou ser o melhor empresário que esse Brasil já viu, eu vou ser o melhor profissional, eu vou ser... Tá, mas no pouco aqui hoje, como é que isso tá? Aqui, né? E a igreja, ela realmente traz infinitas oportunidades,
e a gente vê que não são aproveitadas. Eu acho que por essa falta de entendimento mesmo, né? E a gente Sonhar vê não um, custa nada, né? a gente Pois é. vê um fazendo Trabalhar tudo. custa um bocado. E normalmente a reclamação é essa: eu tô procurando pessoas para integração e eu não encontro, mas o culto tá cheio de pessoas. Mas Às vezes querem áreas de destaque somente, né? Que eu apareça no altar, que alguém Pra me veja lá. liderança. Mas as coisas assim que estão lá nos a gente bastidores. conversou com algumas pessoas, né, nesses dias que a gente está aqui e tal. E ontem, especialmente com o pastor Marcos, né, e com a Esther. E a gente ficou muito feliz, assim, porque a igreja trabalha com intencionalidade em criar esse caminho, né, desde as crianças, né, junior, adolescente, jovens e tal, né. Então a gente ficou muito jóia, assim. Não é muito comum você encontrar igrejas que intencionalmente trabalham dessa maneira, né, para que quando a criança chegar ali na fase de junior e de adolescente, aquilo já esteja ardendo no coração dela, ela já esteja sabendo como fazer e tal, né? Então, e a gente teve contato com muita gente ele é pastor, ela é pastor. Não, mas assim, você percebe que há um reconhecimento na igreja, né, pelo ministério, pela autoridade daquela pessoa, pelo que ela está exercendo ali, isso é muito precioso. Então, a igreja local aqui, a BVA, é fantástica nisso. Eu tenho uma pergunta, não sei se ainda dá tempo, dá, né? Sobre voltando para a Interserve, né? O papel do missionário lá. Então, eu pego um profissional, envio para um outro país, né? Existe também uma localização ali específica que a Interserve trabalha, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí, chegando lá no país, qual é a orientação para o missionário de como ele deve atuar? Ele vai trabalhar em algum lugar? Ele vai trabalhar na própria missão, numa igreja? E como é a orientação para a parte da missão? Como é que a gente junta? Porque a gente está enviando profissionais. Então, como é que a gente junta essas duas coisas, né? O trabalho com a missão na prática lá no campo. Então, a Interserve trabalha geralmente com equipes. Então, ele nunca vai ficar sozinho lá, isolado, né? Ok. Ele sempre vai estar inserido numa equipe de trabalho. E daí, por exemplo, nós temos usar o exemplo de um dos nossos parceiros, né? Ele dá aula em 5 organizações diferentes, numa universidade, em 2 escolas de idiomas e em 2 ONGs locais, né? Então, ele está inserido ali e nós não temos nenhum parceiro nosso que atua, temos um deles só, um deles que está no Sudeste Asiático, que tem uma atuação dentro de uma igreja local, né? Mas a grande maioria é do lado de fora. Então, O sustento dele vem desses trabalhos. não, porque nenhum desses parceiros nossos, eles estão com visto de trabalho nesses locais. Uma boa parte deles estão lá com algum visto humanitário, então eles não podem ter sustento nesses locais. Então, a grande maioria dos nossos parceiros hoje, eles ainda são mantidos por mantenedores, né? Porque nessas oportunidades de trabalho, nesses lugares, existem algumas oportunidades que vêm como uma proposta de emprego mesmo, né? E às vezes 100% remunerado. Mas a grande maioria ou é parcialmente remunerado, ou a maioria são para voluntários, né, que estão servindo nesses locais. Então a gente tem Porque alguns são lugares bem remotos e alguns lugares muito carentes. E né? o contexto de trabalho da Interserve é o mundo árabe e Ásia, e principalmente entre os povos mais carentes desse contexto, né? Então, as oportunidades de trabalhos remunerados nesse lugar que possibilitaria o sustento é mais remoto. Então, o sustento vem da igreja enviadora. Vem da igreja E de parceiros. e de daquela parceiros. pessoa, né? Muitos dos nossos parceiros no campo, que é como a gente se refere ao nosso pessoal no campo, eles acabam mobilizando com muitas pessoas. E daí a gente tem um desafio ainda dentro da igreja brasileira, né? A igreja brasileira ainda não tem os olhos muito voltados para o mundo árabe, para o mundo hindu, para o mundo budista, né? Para o mundo asiático e tal, né? A igreja brasileira tem
uma paixão muito grande pelo continente africano, né? Então, a maior força missionária da igreja brasileira hoje é voltada para o mundo africano, né? Que tem uma demanda gigantesca, que tem um desafio gigantesco. Então, e daí tem essa questão da compreensão em relação ao profissional que está servindo em missões. Alguns pensam assim, a gente vai dar um profissional, então a igreja não precisa mais investir financeiramente, né? Mas até que ele chegue num país desse, se for um país de extrema carência, até que ele se estabeleça, se ele for conseguir um trabalho, se ele for abrir um negócio, né? A Interserve também trabalha com uma rede de investidores ao redor do mundo e tem crentes ao redor do mundo com alto poder aquisitivo que estão prontos e dizer assim, olha, eu quero investir lá naquele país, mas ele precisa de alguém que vá para lá, né, para que ele possa fazer o investimento lá. Então, essa também é uma possibilidade. Essa também é uma possibilidade, né? Então a gente tem E também a gente vê, né, pegando isso que o Bira falou da igreja brasileira, ela não só tem os olhos muito voltados para a África, mas como as igrejas, não digo a sua maioria, mas uma boa porcentagem, querem números. Então, na África, você vai ter números, porque você consegue reunir multidões. Agora, na Ásia, fazendo o trabalho que faz, você, para poder dar um resultado, demora muito. Às vezes, para uma pessoa ser salva ali, uma pessoa ter o reconhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai levar talvez 5 anos de relacionamento, 10 anos. Porque a pessoa que chega ali, que não é nenhum missionário, é o parceiro, vai ter que estar sempre pisando em ovos, né? Que hora que eu vou poder apresentar o evangelho, sem que isso venha me trazer um peso, sem que isso venha me trazer uma perseguição, Até eu isso, seja... por falta de liberdade religiosa mesmo, Exatamente. né? E ele Então, não vai ele não vai conseguir apresentar números para a igreja. E as igrejas gostam de pôr o relatório. Ah, lá naquele país, 10 pessoas alcançadas, 20 batizados e tal. E esse número não vai ter... assim, com um curto prazo. Vai ser em longo prazo. Tem uma visão, inclusive, na questão, não é só porque a gente quer números, né? Mas a gente está investindo tanto. Então, qual o resultado desse investimento? Porque às vezes manter uma pessoa lá na Ásia é muito mais caro. Ou dá para eu manter, sei lá, 10 pessoas aqui no sertão da Bahia. E a gente limita Deus fazendo as nossas contas racionais, né? Sem, Exatamente. tipo assim, porque eu acredito que para Deus o problema não é dinheiro, o problema é o coração disponível. E um dos procedimentos da Interserve, quando envia um parceiro para esse contexto onde nós atuamos, é que pelo menos os 2 a 3 primeiros anos dele, nós chamamos de língua e cultura. E principalmente nesses lugares, os idiomas são desafiadores, né? Você aprender a falar Bahasa, falar Hindi, enfim, é um grande desafio. Então, leva muito tempo, né? E vocês sabem que para nós brasileiros, aprender um novo idioma, né, é desafiador, né? Até outros países aqui da América Latina falam 2 ou 3 idiomas que nós brasileiros não falamos, né? Então, é sempre um desafio. Então, os 2 ou 3 primeiros anos dos nossos parceiros no campo é para que ele aprenda sobre a cultura e o idioma local, para que ele possa se inserir naquela comunidade, né, para que ele possa desenvolver relacionamentos. Falar a língua do povo, né? Então, relacionamentos é o carro-chefe da Interserve no campo. É um instrumento, meio, né? É um instrumento que Deus vai usar. Se você não está servindo do lado deles, como é que você vai aprender a língua em casa? Não tem. E acaba só convivendo, né? E acaba sendo um trabalho bem parecido com o trabalho missionário que a gente tem aqui no nosso trabalho mesmo, né? Porque as pessoas, pelo que eu entendi, vão lá e, vou entrar aqui na cultura, vou entrar nessa universidade que eu estou dando aula e aqui eu sou um professor. Até o momento em que ela percebe, sabendo que é um missionário, né? Percebe uma oportunidade de falar do evangelho, que é a mesma coisa que a gente tem que fazer aqui, né? Você vai ali dando o seu exemplo, tô aqui trabalhando normal na minha casa, na minha cidade, não fui para outro país fazer isso, mas a mentalidade tem que ser essa mesma, de que eu tô aqui numa missão, eu sou peregrino, sou do reino do céu e tô aqui numa missão, e uma ferramenta que eu tenho às vezes para alcançar alguém que tá ali do meu lado é meu trabalho. Então, eu tenho na minha empresa, eu tenho muito mais liberdade para falar sobre o que eu quiser com um funcionário meu. Sendo que tá ali profissional, sendo exatamente, que vai acolher, dando um testemunho que faz com que ele tenha uma abertura de, às vezes, olhar e dizer, pô, eu já passei por uma situação dessa, que foi no dia que a gente, no meio da pandemia, eu tinha um restaurante que a gente teve que fechar, né? E aí, eu fui dar uma notícia a todo mundo que,
Não tem gente para comer, não tem restaurante, não tem o que fazer. Funcionava dentro de uma empresa e tal. E aí uma das funcionárias veio conversar comigo, com o meu sócio da época, que também é cristão lá da igreja. E aí ela falou, poxa, eu tô mais triste por perder o chefe do que por perder o emprego. Ela falou assim, Que lindo. porque eu sei que emprego eu vou achar outro, e ela realmente é muito boa. O emprego que ela entrou imediatamente após ela estar até hoje, já é gerente, ela é realmente muito boa e segura, né? Ela sabia que ela ia conseguir. Aí ela falou, mas a forma que vocês trataram a gente esse tempo inteiro, eu sei que outro emprego eu vou ter, mas outro chefe desse vai ser difícil. Glória a Deus, né? É E lindo. pra mim isso foi assim, emocionante mesmo, porque foi um testemunho, né? Que eu guardei pra minha vida. E lembrar, realmente as pessoas estão olhando. Então, e eu chegar aí, e aí, obviamente, aí foi a oportunidade, foi muito fácil de falar de Sim. Jesus pra ela. Mas assim, O campo veio até você, né? mas é isso, essa oportunidade a gente tem no trabalho e é esse mesmo pensamento de longo prazo. A gente vai construindo todo dia. Ela trabalhou, acho que 4 anos comigo até chegar a esse momento, entendeu? Sim. Não que ela nunca tivesse, ela sabia que eu era cristão desde o primeiro dia. Mas para chegar nesse nível de abertura, para ela falar algo desse tipo e estar receptiva pro evangelho, foram 4 anos só de convivência. E eu tô entendendo que é um trabalho que a Interserve, ela incentiva que seja feito dessa forma também, né? Sim, e a maneira como os nossos parceiros servem no campo tem exatamente essa pegada, esse propósito, né? Uhum, É a coisa do relacionamento, né? Não é a sim, coisa de números, né? Que vai sim. trazer, encher relatório e tal. É a coisa do relacionamento no dia a dia, caminhando juntos ali. Então, uma coisa que a gente diz assim, a Interserve não envia missionário 007, que vai disfarçado de outra coisa, mas ele é missionário. Não. Uhum, A gente está enviando um profissional cristão que na hora que for preencher o seu formulário de solicitação de visto vai escrever lá sua religião em letras garrafais, cristão. uhum. Os povos desses lugares, eles amam profissionais cristãos. Porque eles dizem assim, profissionais cristãos são honestos, nos tratam com dignidade, são patrões justos, que nos respeitam, né, que não nos querem ver em filas de doação, eles querem nos pagar um salário justo para que a gente possa ter a dignidade de entrar no mercado e comprar o que nós queremos, o que é adequado para a nossa família. Né? Então, isso não tem preço. Né? Só que isso leva tempo. Tá? Então, a gente não recebe, por exemplo, nas cartas dos nossos parceiros que estão no campo, a gente não recebe relatórios assim, olha, batizei 50, olha, estou reunindo na minha casa, no meu pequeno grupo, 30. Não, né? A gente recebe, olha, ore lá, porque o açougueiro do mercadinho que eu compro aqui na minha comunidade, Me deu fazem, abertura. fazem 3 anos que eu converso com ele. Essa semana ele aceitou jogar bola. Ah, aí passa mais 6 meses, ele aceitou ir tomar um chá comigo e tal. Até que ele chegue a alguma decisão, né, alvo nosso, isso leva muito tempo. A vida daquele parceiro tem que ter tocado muito ele, tem que ter despertado muito o coração dele. Então, dentro das culturas do povo de maioria onde a gente atua, eles, na lei deles, eles não podem, o estrangeiro não pode fazer prosélitos, não pode evangelizar, né? Mas não existe nada na lei desses povos que impeçam eles de fazer perguntas para os estrangeiros sobre a sua fé e o estrangeiro responder. Então a vida desse estrangeiro tem que ser tão impactante que bote sal na boca dele, né? E aguce ele para perguntar. E daí, quando ele começar a perguntar, você pode discorrer a Bíblia de ponta a ponta, né, a partir da sua vida. Né? Então, a gente sempre diz assim, olha, na Interserve você não tem vida dupla. Assim, enquanto eu estou lá no trabalho, meu trabalho secular. E aqui eu sou cristão. Não, lá você é cristão 24 horas por dia. Né? Então, e a gente recebe testemunhas assim que, para quem não está acostumado, olha e diz assim, só isso? Mas para a gente que está vivendo nisso, a gente olha e o nosso coração se enche, assim, sabe? Você receber a notícia de que uma parceira nossa está caminhando há um ano com uma moça de um desses países
numa região na Europa, onde ela está trabalhando com refugiados, e depois de um ano essa moça convida ela para ir numa festa de casamento da família. Isso é uma raridade. Quando eles convidam um estrangeiro para ir numa festa tão íntima da família, é porque já criou-se um vínculo ali. E daí essa parceira nossa disse assim, nossa, é uma honra, você precisa me dizer onde é que eu compro um vestido para ir nessa festa. Ela disse, não, o meu guarda-roupa está à sua disposição. E daí isso e daí você percebe o quanto tem impactado. Então, E a outra, né, que contou que com pouco tempo ainda de convívio, eles fizeram um retiro, né? É um país que não é tão fechado assim, mas tem muitos muçulmanos. E aí eles fizeram um retiro e essa muçulmana veio e perguntou para ela, mas meu filho pode ir no retiro mesmo a gente sendo muçulmano? Porque o retiro de vocês é diferente? Pode sim, ele pode. Daí a criança voltou, criança ou adolescente, né? Voltou adolescente. maravilhada. E daí, mãe, eu quero estar com eles agora. E ela perguntou, mas a gente pode frequentar junto com vocês mesmo sendo muçulmanos? Podem, vocês podem estar aqui o tempo todo, porque aí é o Senhor que vai fazer o resto da obra, né? E ela, com o filho, querendo estar participando numa igreja cristã, né? Sendo muçulmana. Deus está fazendo algo tremendo, né? Ontem eu até estava compartilhando com o Bira. Eu estava na Alemanha e eu cheguei, eu estava numa igreja. Mas assim, para um alemão, eles são muito frios, né? Eles são muito secos, ele tem a cultura deles e tal. E eu estava ali, eu passei mal, estava tossindo muito e uma senhora alemã veio me oferecer um chá. E eu sem falar nada, porque eu não conseguia, não conseguia falar. E essa mulher começou a falar, como se fosse, eu me senti no Brasil, entendeu? Quando a pessoa começa a falar e daqui a pouco essa mulher tá chorando e daqui a pouco a gente tá orando junto. E eu fiquei, isso não é normal. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha, então eu sempre tô lá, já visitei muitos lugares. Mas isso eu nunca tinha vivido. Sem eu precisar falar uma palavra, a pessoa simplesmente começar a contar a vida dela, falar do marido dela, pedir uma oração e chorar. E eu fiquei assim, Deus está fazendo algo. Ainda que eu não falasse alemão, eu estava ali no meu inglês e ela falando comigo, mas para mim foi um Deus mostrando que, olha, se você estiver no lugar, eu vou te usar. Não importa. então a gente tem assim, recebe constantemente assim muitos testemunhos dos parceiros, dos de longo prazo, dos parceiros de curto prazo. Então a Interserve tem levado pessoas daqui do Brasil para servir em determinados lugares que elas voltam de lá assim impactadas, né? Como foi o testemunho do Eliabe que a gente compartilhou. Bom, o vídeo está lá salvo, depois vocês podem ver, não saiu o áudio naquele dia, mas de alguém que foi e que o propósito da vida dele agora é se estabelecer aqui, né? Concluir a residência dele e ele quer voltar para lá onde ele foi por 5 semanas, né? Então, uma das coisas bem especiais da Interserve é que a Interserve vive muito como comunidade. Então, por exemplo, agora, diferente de muito tempo atrás, muitos latinos estão chegando na Interserve. O idioma mais falado na Interserve é o inglês. E agora, com a chegada de muitos brasileiros, de muitos parceiros de países aqui da América Latina, de países hispânicos, a Interserve tem se perguntado e falado assim, será que não está na hora da nossa comunidade aprender outros idiomas? Então, até quando eu cheguei, todos os documentos que nós recebíamos, vinha tudo em inglês. Foi assim, ó. Eles têm a nossa liderança nacional tem uma percepção e uma sensibilidade muito grande. Do ano passado para cá, todos os documentos que eles mandam para nós, eles já mandam numa versão mais livre, assim, traduzido tudo para o português. Eles mandam o arquivo em inglês, o arquivo em português, o arquivo em espanhol e mandam agora também um arquivo em coreano, porque a gente tem uma força de trabalhadores coreanos muito forte. Então, o pessoal é muito bem acolhido. Quando vai para qualquer campo desse, nunca vai estar sozinho. A gente tem uma equipe assim multicultural, né, nos campos, né? Médicos, liderança, conselheiros, pessoal que cuida de discipulado, que cuida do parceiro, né? E não fica ali em cima pedindo relatório para ele do trabalho, como é que está indo e tal, mas está cuidando dele. Se cuidar bem dele, as outras coisas vão funcionar. Então tem esse cuidado. E a gente trabalha muito em parceria também com outras organizações, né? Então a gente tem um exemplo que eu contei bastante pessoal aqui, a gente tem parceria com uma organização na região da Eurásia. Então, onde a Interserve não tem equipe local, não tem um escritório, a gente trabalha com alguma organização de referência parceira. Então, hoje a gente tem parceiros nossos servindo dentro dos 2 maiores campos de refugiados da Eurásia. Então, e às vezes
esse profissional, por exemplo, nesse momento a gente está lá com uma dentista, mas dentro dos campos não tem um consultório odontológico. A Dani está lá atendendo mulheres muçulmanas, servindo comida para elas, ajudando a cuidar dos filhos. No ano passado foi um casal que agora está com a gente no escritório. A Pitu agora é nossa coordenadora de pessoal, de voluntários. O Raul está nos ajudando numa área de tradução. Eles serviram nesses mesmos 2 campos de refugiado. O Raul é mecânico. Ele até planejou para dar um curso de mecânica lá num desses campos, mas não teve muita oportunidade. Mas ele trabalhou com discipulado. Então, ele serve em outras áreas. A Pitu é instrumentadora cirúrgica. Não tinha nada para ela em campo de refugiados. Mas a Pitu fez massagem, fez esfoliação de pele. Ela aprendeu a fazer 1000 coisas e tal. E voltaram de lá impactados, assim, sabe? Então, são muitas oportunidades que se tem para poder servir nesses lugares. Então, tem muita gente que a Interserve está à espera aí para chegar nesses lugares e poder ser instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. A gente está caminhando para o finalzinho, nosso tempo está acabando. E eu queria saber de vocês, né, que estão vivendo tudo isso, que tem essa experiência do campo, qual é o apelo de vocês para a igreja brasileira? Olha, eu vou usar o texto que a gente falou bastante aqui na conferência, né, no congresso, né? Os campos estão brancos. Estão preparados. E o Senhor disse que os trabalhadores são poucos. E se nós deixarmos, é só a gente pensar de maneira bem prática, né? Se a gente tem um pomar em casa, se você vê a fruta pronta na árvore e você não pegar, você vai perdê-la, né? E nós não podemos perder, né? Então, a igreja brasileira não precisa se preocupar com recursos. Eu lembro que durante um bom tempo eu ouvi o meu pastor na época dizendo: a gente não pode te mandar agora porque não tem recurso. E eu fiquei ouvindo isso durante muito tempo, até um dia que eu e meu pastor sentamos e eu falei para ele: pastor, enquanto o senhor não nos pegar, sejamos nós, a minha família ou de qualquer outro parceiro, e não colocar em cima daquele altar e falar: igreja, dia tal, na hora tal, nós vamos mandar, Deus não vai mandar os recursos. E foi muito interessante. Meu pastor era um homem de Deus, muito experiente, um homem de cabelo branco. E ele acatou isso e nos colocou em cima do altar. E no dia marcado, todos os recursos estavam disponíveis para isso. E nós passamos quase 10 anos no campo e nunca nos faltou nada. Então, a igreja brasileira tem tudo, né? Nós somos a 3ª maior igreja cristã do mundo, né? Nós somos um potencial tremendo. Já temos feito muito, né, no mundo missionário, mas temos potencial para fazer muito mais, né? Então, o meu apelo hoje é que a igreja brasileira levante os seus olhos também para essa região do mundo. Povos árabes, povos asiáticos, hindus, budistas, muçulmanos, que precisam ser alcançados pelo Evangelho. E os brasileiros são muito bem acolhidos nesses lugares. Eu, como uma missionária urbana, eu já quero também poder falar desse outro lado, né? Que quando você não consegue ainda enviar, não é o tempo ainda de enviar para a Euroásia, enviar para a África, que a igreja possa apoiar os missionários que estão aqui dentro do Brasil, né? E às vezes dentro da sua igreja, há pessoas com capacidades e potenciais para estar trabalhando numa escola, para poder trabalhar como eu nos hospitais, e muitas vezes a igreja não vê, porque ela acha assim que não, eu vou apoiar quando o missionário estiver lá fora. Mas como que você trabalha aqui dentro se também não houver um apoio, né? Então, eu tenho me desdobrado em 2 hospitais, tentando ainda levantar mantenedores para que eu não precise, no contraturno, fazer e procurar um emprego, como eu tenho procurado agora, porque as igrejas não têm os olhos também para isso. Muitas vezes penso assim: não, eu vou apoiar quando você for para fora. Enquanto nós estávamos em Angola, sempre havia apoiadores. Nossa, eu quero participar disso e tal. Mas agora, quando eu peço aqui para que alguém me apoie para estar nos hospitais, eu já não tenho a mesma resposta. Porque se eu estou aqui, então aqui dentro do meu país eu tenho que me virar. Então que a igreja também possa olhar esse outro lado. Enquanto você ainda não tem potencial, a igreja não tem a visão para poder mandar para fora, que ela consiga apoiar aqueles que estão aqui dentro, porque há trabalhos também para serem feitos aqui, na nossa Jerusalém, né? A nossa Jerusalém está esperando isso. Perfeito. E se a pessoa ouviu esse podcast, tá com vontade de servir, tá com vontade de sentindo um chamado de Deus, né,
para colocar suas habilidades, enfim, à disposição do reino, como é que ela faz? Olha, entre em contato com a gente. Nós temos um e-mail institucional. A Vânia está lá super ligada para responder o pessoal, mandar informações. E o e-mail é interligados@isbrasil.org.br. A Vânia vai responder. Ela já manda ali as informações. Se for preciso, ela já encaminha para um dos nossos coordenadores de curto a longo prazo para ter todos esses detalhes. Pode também acessar a nossa página na internet, né? intercevbr.org.br ou o Instagram, que também é intercevbr, e por lá se consegue todas as nossas informações de como participar, de como se envolver. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, por compartilhar a vida de vocês. Hoje, né, tão apressado, podiam estar curtindo uma praiazinha, mas escolheram mais uma vez servir ao reino e gastar esse tempo. Então, eu agradeço de todo o coração. O WBM fica muito feliz de ter sentado à mesa com vocês e a gente poder participar de tudo isso. Amém. O meu apelo é que você, cristão, entenda que enquanto você está na sua casa hoje, enquanto você está na sua igreja local, é tempo de se treinar, é tempo de olhar para as pessoas de uma forma diferente, é tempo de ir melhorando as nossas relações, a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, aproveitando todas as oportunidades que a igreja e o seu local de trabalho dá para você. Então, a gente quer ser uma ferramenta para ajudar você, capacitar você a ser um missionário corporativo, a ser um empreendedor, um missionário empreendedor, um missionário empresário. E essa é a nossa função aqui. E ser um apoio também para a Intercev, para a Igreja Amém. de Jesus. Nós estamos muito felizes de fazer parte disso. Muito bom. Então, muito bom estar com você. acesse os nossos canais, compartilha esse podcast com pessoas que você ama e a gente se vê no próximo. Até mais. Valeu.